Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje será período composto por coordenação. Vamos estudar as orações assindéticas. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Bom pessoal, o período composto é aquele formado por mais de uma oração. Ele pode ser classificado como período composto por coordenação e período composto por subordinação. O objetivo de nossa aula de hoje seria o período composto por coordenação. O período composto por coordenação é aquele período em que as orações elas não têm uma dependência, elas não têm uma necessidade uma da outra para possuir sentido. Então, quando há essa interdependência, essa ausência de necessidade, chamamos de coordenação. Na telinha nós temos um exemplo. Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Nesta situação, temos duas ações verbais, nós temos a apresentação de dois verbos e nós percebemos que essas duas orações elas estão ligadas e não há necessariamente a possibilidade de uma necessitar da outra para ter sentido. Dessa forma, é chamado de período composto por coordenação. Dentro das classificações relacionadas ao período composto por coordenação, as orações podem ser coordenadas sintéticas ou assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que são justapostas, ou seja, uma está ligada à outra através de nenhum conectivo. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas que, ao estarem juntas em um período, elas são ligadas por conectivos. Então vejamos a seguir alguns exemplos de orações coordenadas assindéticas. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar ou sair. Então, pessoal, nestes exemplos percebemos a presença de um período composto por coordenação. Por quê? Porque existe mais de uma oração e estas orações elas não dependem uma das outras para ter sentido. E além disso, não há conectivos, não há presença de conjunções ligando uma oração à outra. Dessa forma, classificamos essas orações como assindéticas, ou seja, são orações que não são ligadas através de conectivos. Então, gente, vocês podem estar se perguntando, professor, mas como estarei utilizando esse conteúdo na prática? Como ele será cobrado de mim? A seguir eu trouxe um exemplo a vocês de questões que abordam essa temática, as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Temos aí um anúncio publicitário do Detran que diz o seguinte, ó: para usar esta fantasia, você só precisa de uns drinks antes e um carro depois. De carnaval, sambe, mas não dance. Beba, mas não dirija depois. Percebemos aí que neste anúncio, no caso um anúncio a fim de combater, de diminuir os casos de acidentes de trânsito no carnaval, percebemos a utilização de uma oração de um período que ele é composto, ou seja, ele possui mais de uma oração. E esse período é necessariamente classificado como período composto por coordenação e temos aí a presença de orações assindéticas, ou seja, elas são ligadas através da utilização de conjunções. Dessa forma, nós temos aí a primeira questãozinha a ser analisada. Ó. A palavra "e", utilizada na informação em destaque no anúncio, expressa uma ideia de conclusão, contrariedade, tempo ou adição. A conjunção "e", na seguinte passagem, ó, você só precisa de uns drinks antes e um carro depois. Então, ao verificarmos o sentido da palavra "e", dessa conjunção, ao ligarmos termos de mesma classificação, mesmo sentido, nós temos aí a expressão de uma ideia de adição, uma ideia de ligação de termos, de soma de termos. Dessa forma, a alternativa correta que nós temos seria a letra D. Na segunda questão diz o seguinte: ao analisar o período do anúncio publicitário em destaque, pode-se inferir, exceto que. Nesta questão, percebemos que todas as alternativas apresentadas serão verdadeiras. No entanto, uma delas terá o conteúdo falso quanto à análise do texto. Na letra A temos o seguinte: há a presença de duas orações, sendo que uma não necessita da outra sintaticamente. Então, ao verificarmos a letra A, percebemos que ela está correta. No quadrinho em destaque,
da propaganda, no anúncio, percebemos que a primeira oração do período não necessita da segunda oração para ter sentido. Na letra B temos o seguinte: há uma relação de dependência entre a linguagem verbal e não verbal no que se refere à compreensão do texto. Também está correta, porque além do texto nós temos a imagem de uma pessoa fantasiada, vestida em forma de caveira. Então nós temos aí a soma, a ideia, o conjunto de uma linguagem verbal e não verbal. Dessa forma, a letra B também está correta. Letra C. Constata-se que o período em estudo é composto por orações coordenadas assindéticas, ou seja, não são ligados por conectivos. Também chegamos a essa conclusão que está correta. A primeira oração, para usar esta fantasia. Segunda oração, você só precisa de uns drinks antes e um carro depois. Percebemos que as duas orações, uma não depende da outra para ter sentido e não há conjunções para ligar os termos. Dessa forma, a letra C também está correta. E temos a letra D. A conjunção I tem como função ligar duas orações de sentidos interdependentes. Ou seja, a letra D diz que a conjunção I, na passagem de uns drinks antes e um carro depois, liga duas orações interdependentes, uma depende da outra. Essa alternativa está errada, porque a conjunção I está ligando termos de classificação semelhante e não orações. Na verdade, esses termos não possuem verbos. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre as orações coordenadas assindéticas? Então, faça as questões propostas do bloco, estude esse conteúdo com seu professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui suas experiências nos comentários. Até a próxima!